Boa noite a todos. Nós somos da Liga Acadêmica de Fisiologia da UFMT e o tema da aula aberta é Fisiopatologia da Depressão. Bom, a aula aberta vai ser ministrada pela professora doutora Caroline Marques Calói. Ela possui graduação em farmácia pela Universidade de Cuiabá, tem mestrado em Ciências da Saúde na área de Farmacologia da Inflamação pela UFMT e doutorado em Farmacologia pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, e atualmente é professora da UFMT, e ela vai ministrar essa aula para a gente. Professora, tudo certo? Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Certo. Quando a senhora estiver preparada para iniciar a aula, pode ficar à vontade, tá? Beleza. Então, assim, fiquem bem à vontade, né? Se vocês quiserem, em algum momento, fazer alguma pergunta, né? A gente pode fazer isso ser bem dinâmico, né? Não precisa ficar tudo para o final, né? Claro, assim, né? Para não atrapalhar o raciocínio da professora, que né? Pode se atrapalhar, mas assim, a gente pode fazer de um jeito mais descontraído, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Então, eu até, assim, né, queria falar que hoje a gente vai ver algumas hipóteses, tá, da fisiopatologia da depressão. Então, o que é mais comum a gente ouvir, né, sobre a serotonina, os neurotransmissores do grupo amina, né? E aí hoje eu trouxe outras hipóteses, outras teorias, tá? E para fazer a introdução da fisiopatologia da depressão, a gente vai fazer, em primeiro lugar, eu achei interessante trazer um pouco sobre a epidemiologia da depressão, né? Para a gente ir se atentando e se situando sobre essa doença, que é uma doença, né? E que a gente precisa ficar bastante atento a ela, né? E a todos que estão ao nosso redor, né? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão média. Então, toda a América Latina, o Brasil em primeiro lugar. Em segundo lugar, no mundo todo, dentre as Américas. Então, assim, a depressão é a principal de idade no mundo todo. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as faixas etárias, né, que é mais preocupante, sofrem com esse transtorno. E isso veio aumentando, né, com o passar do tempo, principalmente depois da pandemia. Isso teve um aumento de 25%, é um aumento muito grande. Isso porque eu sempre gosto de falar o seguinte: esses são os números que estão sendo relatados, né? Esse número ele pode estar muito deficiente, né? Porque isso é de acordo com os diagnósticos. Então, aqui eu trouxe as variáveis da depressão, né, onde a gente pode ver sobre a variável sexo, né? As mulheres têm um número muito significativo em aumento aqui. Então, a gente pode ver que, né, enquanto homens, né, são 1.930 homens, esses dados, tá, é do ano passado, da Epidemiologia e Serviços de Saúde de Brasília. Então, 1.930 homens foram, nesse estudo, foram diagnosticados com a depressão, enquanto que 6.000 mulheres, né, mais de 6.000 mulheres. A faixa etária, ela ainda se encontra aqui na fase adulta. Eu falo ainda, por quê? Porque esse número aqui de jovens vem aumentando significativamente, né? A gente pode ver os noticiários, né, de tudo que está acontecendo sobre o aumento de doenças psicossomáticas em pessoas mais jovens, né? Mas ainda a prevalência é maior na idade adulta, a partir de 30 até 59 anos. E um dado muito interessante é da escolaridade, né? Não sei se vocês já ouviram, eu já escutei sobre é rico que tem depressão, pobre não tem tempo para isso. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue visualizar o quanto que isso não é verdade, né? Então,
aqui a escolaridade superior completo, médio completo, fundamental e sem instrução. Então, o que se destaca aqui são as pessoas que não têm instrução ou fundamental incompleto, onde apresenta o maior número de pessoas com depressão. É óbvio que isso independe também de raça, de pele, né? E tem mais incidência em pessoas negras, tá? E a zona de residência, né? Então, eu acredito também que seja um número subestimado, porque na área urbana também é bem significativo esse é maior, porque quem que da zona rural vai fazer um diagnóstico de depressão, vai fazer um tratamento de depressão, vai até um médico, vai pedir ajuda, a gente sabe que a depressão ela ainda é muito estigmatizada, as pessoas têm vergonha porque sofrem preconceito, se acham muito forte, não, eu dou conta, né, de passar por isso, então é um dado superestimado, na minha opinião, tá? Aqui, então, a gente consegue visualizar um mapa, é um mapa meio antigo, eu não consegui um mapa mais atual, de 2011, esse é do Manual Diagnóstico de Estatística de Doenças Mentais, tá, do Brasil, onde mostra que hoje o Brasil hoje não, né? Há 12 anos atrás. Então, como isso vem aumentando muito, capaz que o Brasil já aumentou esse número, infelizmente. Onde em 2011 a França era o primeiro colocado com casos de pessoas com depressão, em segundo lugar os Estados Unidos e em terceiro o Brasil. Então, a gente consegue ver, inclusive, que essa diferença é pequena, né? Então, por isso que eu estou falando, assim, é um dado antigo e que isso, com certeza, já mudou, né? Então, é muito alarmante, né? Esses números vêm crescendo muito nos últimos tempos. Outra variável que eu trouxe foi sobre o número de estudantes de medicina com depressão. Então, aqui a gente consegue visualizar que foi um estudo, então, uma pesquisa da USP, de 2017, até recente, onde 1.350 alunos foram entrevistados de 22 universidades públicas e privadas. E um dado muito sério, né? Aponta que mais de 80% dos graduados apresentam ansiedade e depressão, né? Então, esses 80% não é só depressão, né? A ansiedade está junto nesse número. Então, segundo a pesquisa da USP, aqui de novo, né? Sem sintomas leves, né? Com a porcentagem de pessoas, de estudantes sem sintomas leves e sintomas moderados ou graves. E, de novo, o sexo feminino se destacando, né, uma porcentagem maior. Estudantes que moram em capital têm uma porcentagem maior também de ser acometido pela depressão. Estudantes que têm financiamento estudantil, né? Olha que interessante. Por incrível que pareça, os estudantes que têm bolsa tem mais uma porcentagem maior de ter depressão. Desculpa, não é uma porcentagem maior de ter depressão. As pessoas que têm bolsa dentro desse estudo apresentam um número maior, né, das pessoas cometidas com depressão. E a moradia, né? Morar sozinho a gente sabe que é bem pior, né? Então, assim, mais do que o dobro, né? 3 vezes mais as pessoas que moram sozinhos são acometidas pela depressão. Interessante também desse dado é a região onde estão localizados esses estudantes. Tá? Então, em primeiro lugar, aqui, muito alto, a região norte. Né? Em segundo lugar, a região sul. Em terceiro, muito próximo, que terceiro e quarto, a região sudeste e nordeste. E, por último, aqui a gente do centro-oeste, com 46%, é um número muito alto. E, de novo, gente, esses dados, né, a gente vê que aqui no Mato Grosso tem muito, a gente falou da área rural, né? Então, tem muita área rural. Então, assim, quem disse que essas pessoas que
estão na área rural não estão tendo depressão, só não estão sendo diagnosticadas, né? As causas da depressão, né? Então, assim, muitas vezes é algo que a gente não consegue identificar, algo que a gente não consegue, para começar a iniciar o tratamento, né? Porque a gente não sabe causa, não tem um motivo para estar com depressão, porque eu, né, sou uma pessoa que não me falta nada, sou uma pessoa que estuda numa faculdade pública, sou professora, sou técnico, enfim. Mas assim, cada vez mais vem se falando sobre a parte da genética, né? Então, a grande parte das pessoas que têm depressão é devido à genética, né? Então, vocês podem visualizar isso, né, no dia a dia, o quanto que isso influencia, né? Pai, mãe, avós, tios. Uma outra causa claro, tá junto com a genética, mas pode ser que também, né, não tenha ninguém na família, é a bioquímica cerebral, que é o que a gente vai ver hoje nessa aula, tá? É sobre os neurotransmissores, noradrenalina, serotonina, dopamina. Por quê? Porque são esses neurotransmissores que estão envolvidos em toda a regulação da atividade motora, do apetite, do sono, do humor do nosso organismo. E outra causa, né, são eventos vitais, né? Então, pessoas acometidas com doenças sem cura, como câncer, por exemplo, elas também entram numa porcentagem aí de pessoas que têm depressão, que não fazem parte da genética, não necessariamente teve um desarranjo da bioquímica cerebral, né? Então, isso foi um motivo, uma causa que levou essa pessoa a vir desenvolver a depressão. Os fatores de risco são inúmeros. Então, assim, costuma falar que fator de risco, às vezes, ele pode ser trocado pelo nome de gatilhos. Porque eu acho que fator de risco mais pode se encaixar suscetível a isso, é um fator de risco. Se a bioquímica do cérebro está desregulado, é um fator de risco. Se eu venho diante desse fator de risco, eu posso passar o maior tempo da minha vida sem desenvolver depressão ou ter altos e baixos, dependendo dos gatilhos, né? Que pode ser um estresse, que pode ser uma disfunção hormonal, que pode ser a dependência do álcool, de algum tipo de droga, se eu tiver algum trauma psicológico, tá escrito aqui até conflitos conjugais, né, de amizade, as doenças que eu já citei, cardiovascular, endócrina, neurológica, neoplasia, e até mudanças de emprego, mudanças da condição financeira. Então, tudo isso são fatores de risco, são gatilhos, tá? Os sintomas, né? Então, pessoal, toda essa introdução que a gente está fazendo é só para a gente, né, ir se situando para a gente entrar na fisiopatologia. Aqui nessa imagem, eu trouxe para a gente visualizar o cérebro de uma pessoa, não gosto muito dessa palavra anormal, né? Mas um cérebro funcionando perfeitamente, sem depressão, tá? Então, a gente consegue ver ele bem eletrizado, né? A gente vai ver que isso aqui nada mais é do que marcação, por exemplo, de sinapse, dessas coisas, de liberação de neurotransmissores, e um cérebro de pessoas com depressão. Né? Então, é muito diferente. Né? Então, se alguém ainda tinha o jeito de falar, assim, né? Que pode ser frescura, falta disso, daquilo, excesso disso, né? Sempre teve tudo, porque teve tudo na mão, tem depressão. Então, a gente vê que a disfunção neural, né? É muito explícita nessa foto. Os sintomas, né? A pessoa, além do humor depressivo, que todo mundo sabe isso, a pessoa fica, né, triste, a pessoa tanto pode ter insônia quanto sonolência. Como assim? A gente vai ver que existem alguns tipos diferentes de depressão. Tá? Então,
Existe depressão que levam a pessoa a perder o sono, outras que faz dormir mais. Algumas tipos de depressão faz a pessoa perder a fome, outra pessoa tem mais fome, né? Então, com isso ela engorda ou emagrece. A redução do interesse sexual, eu coloquei aqui porque é um desinteresse geral, né? Um desinteresse em estudar, um desinteresse em se relacionar, então, né? Irritabilidade. Tá? Eu deixei até meio que por último esse sintoma, porque é um sintoma que as pessoas às vezes não entendem. Fulano está mais irritado, pode ser o que está acontecendo, né? Se for as meninas, já sofre aquele preconceito, né? TPM. Mas é um sintoma da depressão. É claro que se a pessoa hoje está de mau humor, não quer dizer que ela está depressiva, né? Então a gente precisa juntar a maioria, alguns desses sintomas para levar o diagnóstico de depressão. E a depressão também leva a dores, sintomas físicos, né? Porque a exaustão é muito grande, né? Existem relatos de casos de pessoas que tomam banho e ficam exaustas, né? Quando está com a depressão muito grave. Então, sentem mais dores, né? Inclusive, tem uma doença que está muito associada, que é a fibromialgia, é uma doença psicossomática, né? Que ninguém sabe a razão dela. Ninguém sente dor, parece que é uma dor de cartilaginoso, ou devido ao cartilaginoso ou dor muscular, vai fazer um exame de imagem e não tem nada, né? Não consegue saber de onde que vem essa dor, porque é uma doença psicossomática. A depressão também causa isso. E aí, como eu disse, né? Subtipo de depressão. Então, a gente distimia. O que é distimia? É um quadro mais leve, né? É um quadro que a pessoa perde um pouco do interesse das coisas, mas os sintomas, em geral, são mais leves. É um estado crônico, né? Então, ela fica daquele modo por um bom tempo. A depressão endógena, ela é mais grave que a distimia, tá? É um quadro mais grave, porque ela perde todo o prazer de todas as coisas, perde tudo. Perde sono, perde vontade de comer, perde vontade de se socializar, prazer de tudo que fazia antes, né? Então, é aquela depressão que vai ter todos os tipos de sintomas e que vai ficar muito mais claro. A depressão atípica é até um pouco difícil de diagnosticar, porque ela tem uma inversão desses sintomas que eu acabei de falar, não de todos, né? Mas, assim, a pessoa tem mais fome, né? Então, assim, nossa, a pessoa está triste, está comendo, não tem nada a ver, né? Então, ela começa a ganhar peso com isso. Alguns medicamentos também levam ao ganho de peso, mas o fato só dessa depressão atípica, né? Está ali, ela também leva a isso. A inversão do sintoma também seria o dorme muito, né? Então, enquanto a depressão endógena, a pessoa perde sono, fome, na atípica, por isso que o nome é atípica, né? Ela é o contrário, esses sintomas. A depressão sazonal é uma depressão, como o nome já diz, caracterizada pela estação, né? Que estação que é essa? O inverno. Então, existem pessoas que relatam, já li estudos que relatam que o inverno ele traz muito um gatilho, né? Como eu falei, para trazer depressão. Então, o Canadá, por exemplo, é um lugar muito frio. A Rússia, né, um lugar muito frio. Então, as pessoas muito frio não saem de casa, então dá aquela, né, aquela sensação de querer ficar só mais deitado, de ficar ali. Então, leva, sabe, esse tipo de depressão no inverno. Depois que volta o verão, não é assim, né? Desliga o verão, desliga o inverno, começa o verão, desliga a depressão. Algumas pessoas continuam desenvolvendo, podem passar a ter uma depressão crônica ou não, né? Então, se sente mais triste mesmo só no inverno. Existe ainda a depressão psicótica, tá? É aquela que traz sintomas de delírios, de alucinações. Então, de novo, talvez seja mais difícil de diagnosticar, porque, né, existe a esquizofrenia, que também tem esse sintoma.
E a depressão secundária é aquilo que eu já falei sobre as doenças, né? Também pode ser ocasionada por alguns tipos de medicamentos. Agora, por que é importante fazer esse diagnóstico correto? Não sei se alguém aqui tem interesse na área da psiquiatria ou se todo mundo aqui está unicamente pelo interesse da fisiologia em si, né? Porque é fundamental saber escolher o tratamento, tá? Então, porque assim, a gente vai ver sobre que esses neurotransmissores, e é por isso que eu trouxe esse tipo de depressão, porque isso está diretamente ligado a qual tipo de neurotransmissor que está sendo liberado, tá? Então, a gente vai ver que existem sintomas que são mais característicos da serotonina, outros da dopamina, outros da noradrenalina. Então, na hora da escolha do tratamento, feito uma escolha de tratamento, né, inibidores da recaptação do determinado tipo de neurotransmissor. Então, se eu tenho uma distimia leve, né, um quadro leve, qual é o tipo de transmissor que me deixa, por exemplo, sem sono? Então, qual neurotransmissor é o neurotransmissor responsável pelo sono? Então, é esse, né, jogo assim, que o psiquiatra faz na hora de fazer a escolha do tratamento. Então, para a gente começar agora a entrar na parte da fisiopatologia, a gente, lógico que a gente sabe aqui que o sistema nervoso ele é dividido em central e periférico. E o nosso foco hoje aqui é no sistema nervoso central. Então, a gente vai ver os neurotransmissores que são liberados para eles fazerem esse tipo de transmissão, né? Essa transmissão de sinal, esse tipo de impulso nervoso. Então, como eu disse, dependendo do tipo do neurotransmissor, eles também estão localizados em lugares específicos do sistema nervoso central. Então, muitos ali estão no lobo pré-frontal, é o principal local, né? Então, assim, qual que é a função desse sistema nervoso central? O sistema nervoso central recebe informações, ele modula informações, ele interpreta essas informações, ele ordena ações. E o que é importante na aula de hoje é a parte da cognição. Então, a gente vai ver que os neurotransmissores, eles são responsáveis pela cognição, né? Lembrando que cognição é o aprendizado, é a memória, né? É essa possibilidade da pessoa poder aprender e guardar esse tipo de informação, né? Quando a cognição está afetada, a gente tem esquecimento, a gente não consegue se concentrar, o foco fica um pouco perdido, né? E é muito importante aqui a gente falar sobre o neurônio, óbvio, porque a gente vai ver sobre o impulso nervoso, sobre como que esse impulso, né, esse potencial de ação acontece. Então, aqui, a gente, né, vai focar aqui nos dendritos, né, onde a gente vai ver como que acontece esse impulso nervoso por aqui, os axônios, né, então todo esse percurso que ele vai fazendo aqui, até as terminações do axônio. Eu coloquei uma imagem para a gente ver que cada parte, então, aqui do cérebro é responsável por uma função. Como eu falei do lobo pré-frontal, né, que é a elaboração do pensamento aqui, a fala, né? Então, assim, todos os outros aqui, ó, padrões da memória, da fala aqui também, tá? Então, assim, cada, né, neurotransmissor, ele está com maior números em um local do que o outro local. Então, para o sistema nervoso central mandar um impulso nervoso, um potencial de ação, o que é esse impulso nervoso? É quando vai transmitir uma informação, né? Então, para o meu cérebro transmitir uma informação, liberar neurotransmissores para que ocorra o prazer que a gente tem em fazer as coisas, né? Que nosso organismo esteja funcionando, nosso sistema nervoso central esteja funcionando legal, é preciso que tenha um impulso nervoso. Então, como que ocorre esse impulso nervoso?
para ocorrer isso, existe, né, uma despolarização da membrana. Então, olha, o potencial de ação, aqui na figura da direita, aqui a gente consegue visualizar um neurônio, né, onde esse potencial de ação aqui, ele está iniciando, então, aqui, na parte aqui, né, do celular, que existem dendritos e o axônio, né? Esse potencial figura de baixo, a gente vê esse potencial de ação, esse impulso nervoso, né, sendo liberado pelo axônio, no axônio até chegar na terminação dos dendritos, né? Então, o que precisa acontecer para essa informação, para esse potencial de ação percorrer todo o corpo do neurônio? Então, aqui a gente vê a membrana, né, que precisa se despolarizar. Então, o que seria essa despolarização da membrana? Tá? Então, a gente vê que a membrana, ela em repouso, ela está negativa. Né? Então, aqui dentro, quem está aqui dentro se ela está negativa? O cálcio, né? Desculpa, o potássio. Né? O potássio, e o potássio, ele vai sair, né, ela para despolarizar, e o sódio vai entrar. Isso vai ocorrendo, por isso que eu mostrei essa figura anterior aqui, ó, em toda a região aqui do axônio, tá? Então, até, né, que é esse percurso, inclusive, que o impulso está fazendo aqui no caminho do corpo do neurônio. E o que acontece, então, a hora que ele chega aqui no final, que a membrana está toda despolarizada? Então, existe outro impulso nervoso. Para esse canal continuar aberto para o sódio entrar, né? E aí, assim, ser transmitida a informação. Aqui é um videozinho bem legal, né? Que a gente consegue visualizar exatamente isso que eu estava falando, tá? O impulso nervoso é uma corrente elétrica que viaja ao longo do neurônio graças ao movimento de íons através de canais voltagem independente localizados na membrana plasmática do neurônio. Quando um neurônio está em repouso, existe uma diferença de cargas elétricas entre o interior e o exterior da célula. Essa diferença é produzida e mantida em sua maior parte por transporte ativo através de bombas sódio-potássio. As bombas levam sódio para fora da célula e potássio para dentro. Dessa maneira, o interior da célula em repouso tem maior concentração de potássio e o seu exterior tem maior concentração de sódio. Devido à presença de outros íons de carga negativa que ficam aprisionados no interior da célula, o resultado final é o meio interno da célula negativo e o meio externo positivo. Essa diferença de cargas entre o meio interno e externo da célula é chamada de potencial de repouso da membrana. Um impulso nervoso inicia quando o estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, causando a abertura de canais de sódio. Os íons de sódio entram na célula, diminuindo a diferença de cargas elétricas naquele local. Se essa diferença chegar a um limiar, outros canais de sódio voltagem dependente se abrem. Isso permite a entrada de grande quantidade de sódio na célula, a ponto de despolarizar aquele local, invertendo o potencial de membrana. A despolarização se move ao longo da membrana do neurônio, permitindo o potencial de ação ou impulso nervoso. Mudanças ocorrem atrás do potencial de ação para restaurar o potencial de repouso da membrana. Os canais de sódio se fecham e canais de potássio se abrem.
Isso resulta em um rápido fluxo de potássio para fora da célula, repolarizando a membrana, de forma que o interior da célula volta a ser negativo e o exterior positivo. As bombas de sódio e potássio, então, normalizam as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. Então, por que é importante, né? Eu sei que vocês sabem desse mecanismo que eu apresentei aqui. Eu sei também que existem pessoas que falaram para mim que eu assisti, que, né, queriam aprender. Então, eu trouxe mais, porque daqui para frente isso vai fazer toda a diferença. A gente lembrar desse potencial de ação, né, dessa despolarização da membrana. Qual que é o objetivo desse impulso nervoso? É a sinapse, né? Então, onde há a mensagem, né, que leva a mensagem, né? O recebimento dessa mensagem, né? Então, é através da sinapse. Claro que essa sinapse está acontecendo, né, como a minha está mostrando, né? É que em vários neurônios, né? Uma sinapse aqui, outra aqui, né? Onde as vesículas. Então, a gente viu que esse impulso nervoso saiu desse neurônio, passou por todo o axônio, veio para os dentes para ir para outro neurônio. E aí, sim, faz-se a sinapse. A fenda sináptica, ela tem um papel crucial, por exemplo, no tratamento da depressão, né? Onde os fármacos agem. A aula não é de fármaco, eu não trouxe muita coisa sobre a farmacologia da depressão, né? Mas a gente vai ver alguma coisinha, tá? Então, essa sinapse, existem dois tipos de sinapse, né? A sinapse excitatória, a sinapse inibitória. E a sinapse, ela pode ser, as sinapses, em geral, podem ser feitas de 3 formas. Neurônio, neurônio, a célula muscular, que aí é de forma direta, neurônio, célula epitelial, geralmente uma glândula. Sinapse, então, é a hora que esse neurotransmissor é liberado. Então, os dois tipos de sinapse que existem, que a gente vai ver aqui hoje, é a sinapse elétrica e a sinapse química. Então, a sinapse elétrica, ela não tem um mediador químico, ela não é modulada, é uma sinapse mais rápida, tá? Por exemplo, a sinapse que a gente vê na parte junção neuromuscular. Agora, a sinapse química, que é o nosso foco aqui hoje, né? A sinapse química, ela é a liberação dos neurotransmissores. Então, o que acontece nessa sinapse química? Há uma liberação do neurotransmissor, que quando liberados, eles ativam os seus... Então, aqui, ó, os neurotransmissores ficam dentro... Nossa, rabisquei demais aqui. Fica dentro dessas vesículas, né? E aí eles vão liberados, e aí quando eles são liberados, é que eles vão se encaixar nos seus receptores, e nos receptores da membrana pós-sináptica, né? Do outro neurônio pós-sináptico, e aí quando há essa ativação, então, do neurotransmissor com o seu receptor, é que aí a transmissão dos efeitos desse neurotransmissor, desculpa, gente, sobre, né, por exemplo, qual que é a função da serotonina, né? A serotonina regula o sono, regula o humor. Então, quando o neurotransmissor se liga ao seu receptor, que a manifestação sinapse química de ação, a abertura dos canais de sódio, entra sódio nela, sai potássio. Isso é a despolarização. Então, esse potencial de ação, né, ele desce
aqui, ó. Então, o potencial de ação, ele vai descer pelo neurônio e até chegar ao terminal axônico, né? Essa despolarização abre também, além daqueles canais que a gente visualizou, eles vão abrir os canais de cálcio, né? Que são esses canais aqui. Entra cálcio na célula. O que acontece com a cálcio na célula? Esse cálcio, ele vai ser responsável por induzir a excitose desses neurotransmissores. Então, aqui, a gente consegue os neurotransmissores dentro de vesículas. Quando o cálcio está, ele vai liberar esse neurotransmissor da vesícula. Então, ele vai sair, então, pela exocitose. Esses neurotransmissores vão se difundir onde? Aqui na fenda sináptica, né? Então, aqui, ó. Então, todo esse espaço aqui é a fenda sináptica. E a hora que ele está na fenda sináptica, se liga a seu respectivo receptor. Respectivo por quê? Porque o receptor de serotonina se liga ao seu receptor, noradrenalina, né? E assim sucessivamente. O que acontece aqui? Essa parte da fisiopatologia da depressão. A gente pode ver aqui nesse slide o seguinte. A degradação aqui dos neurotransmissores, tá? O que acontece aqui? Os neurotransmissores são liberados para a fenda sináptica. Pode acontecer duas coisas com ele. Ou eles vão voltar para o neurônio aqui, né? Então, seria a recaptação deles, ou eles vão ser degradados por uma enzima, né? Ou então eles vão sair aqui e vão ser degradados por uma enzima. Um exemplo dessa enzima aqui é monoamino oxidase, ou seja, a gente está falando de aminas, né? Serotonina, noradrenalina, dopamina, são aminas. Então, oxidase seria, então, a degradação das monoaminas. Na depressão, o que acontece aqui? Há, sim, uma diminuição, e a gente vai ver mais para frente, da produção desses neurotransmissores. Então, a gente vai ver que não há... Eu vou mostrar lá mais para frente, só para a gente não perder a linha do raciocínio ali que eu vou mostrar, tá? Então, assim, uma diminuição desses neurotransmissores, mas o nosso foco aqui na aula de hoje vai ser a fenda sináptica, e aí a gente vai ver por quê, tá? Então, aqui, como eu já falei várias vezes dos neurotransmissores, existem as aminas, que eu acabei de falar, as principais que estão presentes na depressão são a noradrenalina, dopamina e serotonina, mas também alguns aminoácidos, e aí eu vou dar destaque aqui para o glutamato. O glutamato hoje, ele vai estar dentro de uma das hipóteses, tá? Da fisiopatologia da depressão. Como a gente viu aquele impulso nervoso, existe o impulso nervoso excitatório e o inibitório. E por que eu passei do impulso nervoso, falei aqui dos neurotransmissores, voltei para o impulso nervoso? Porque dependendo do neurotransmissor que vai ser liberado, esse nervoso vai ser excitatório ou inibitório. Então, quem são os principais neurotransmissores excitatórios? E aí eu acabei que esqueci de colocar um aqui que é muito importante. Ó, então, assim, a serotonina, dopamina, noradrenalina e um dos principais aqui. Mas é porque essas aqui são as aminas, né? E aí eu acho que eu esqueci de colocar, então, o glutamato, tá? Então, o glutamato é um dos principais neurotransmissores excitatórios. Quando for inibitório, então vai ter a liberação aqui do GABA, da glicina. Potencial de ação, né? Impulso nervoso excitatório, chamado de PEPS, potencial excitatório.
O neurotransmissor, então, excitatório, óbvio, ele vai causar a despolarização, que a gente acabou de ver, na membrana pós-sináptica. E aí entra sódio. Foi isso que a gente viu, que é a aula de hoje. Mas só para citar, existe o PIPS, que é um inibitório, né? Então, ele vai causar o quê? Uma hiperpolarização na membrana. E aí já não vai entrar mais sódio, entra cloro e sai potássio, né? Lá entrava sódio, vai entrar cloro, então. Esse PEPS, tá? O que acontece? Para quem teve essa aula de fisiologia, vai lembrar. Ele, tá vendo esse gráfico aqui, ó? Existe uma voltagem ideal aqui para ele causar esse impulso nervoso. Então, se ele tiver um pico, né, um potencial de ação, o que vai acontecer? Ele vai gerar o potencial de ação, só que ele vai voltar de novo aqui para baixo. E o que vai acontecer? Não vai continuar tendo impulso nervoso, não vai continuar tendo liberação de neurotransmissores, e aí pode ser um dos problemas, uma das teorias da fisiopatologia da depressão. E aí, gente, eu trouxe um vídeo, tomara que eu consiga passar, né, para a gente visualizar como é que ocorre, então, o que é preciso para esse PEPS, ou seja, potencial excitatório, para que ocorra, então, a liberação desses neurotransmissores, tá? A fenda sináptica e o neurônio pós-sináptico. Já sabemos que, após a despolarização, ocorrerá a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica, sendo que parte desses neurotransmissores serão reconhecidos por proteínas específicas localizadas no neurônio pós-sináptico. Este reconhecimento leva a uma abertura ou fechamento das proteínas do neurônio pós-sináptico. Isso faz com que ocorra a modificação do funcionamento do neurônio pós-sináptico. Vamos ver o que acontece após a abertura de canais controlados quimicamente e que permite o influxo de sódio no interior do neurônio pós-sináptico. Isso vai levar ao início de uma despolarização do neurônio pós-sináptico. Essa despolarização recebe o nome de PEPS, potencial excitatório pós-sináptico. Agora vamos ver que nem todos PEPs é responsável pela geração de um potencial de ação do neurônio pós-sináptico. Vejamos o que vai acontecer. Após o potencial de ação, ocorreu a liberação de neurotransmissores e esses neurotransmissores permitiram a abertura de canais controlados quimicamente que permite um influxo de sódio no interior do neurônio pós-sináptico. Já sabemos que, com o influxo de sódio, o interior do neurônio vai ficar cada vez mais positivo. Este é o PEPS. Mas veja o que acontece. Se poucos canais controlados quimicamente forem abertos, vai ocorrer um baixo influxo de sódio no interior do neurônio. Este baixo influxo de sódio não é o suficiente para atingir o limiar de excitação. Por isso, este PEPS, potencial excitatório pós-sináptico, vai ser dissipado no neurônio, impedindo a geração do potencial de ação. Por outro lado, há estímulos diferentes que permitem que ocorra um massivo influxo de sódio no interior do neurônio pós-sináptico. Isso faz com que essa grande quantidade de sódio seja capaz de atingir o limiar de excitação do neurônio pós-sináptico. Uma vez que o limiar de excitação foi atingido, ocorrerá a geração do potencial de ação e, ao chegar no terminal adicional, o potencial de ação libera novamente neurotransmissores na fenda sináptica e isso vai estimular a abertura de novos canais localizados no neurônio pós-sináptico, desta maneira estimulando o funcionamento da via. Era isso, né? Por quê? Porque se não há
esse PEPS ocorre só com um PEPS, só com um impulso, não há continuação desse impulso nervoso, não há, esse neurotransmissor se dissipa, ele não chega aonde ele tem que chegar, no outro neurônio pós-sináptico. Então, é uma das teorias, né, fisiopatológicas da depressão. Só para citar aqui que a ação dos neurotransmissores, né, que ocorrem em dois tipos diferentes de receptores. O receptor ionotrópico é um catiônico que a gente viu, que ele é direto, tem um efeito rápido, e tem um receptor metabotrópico, tá? Ele é indireto, então ele precisa de segundo mensageiro. Um exemplo de segundo mensageiro é o GABA, e aí ele tem um efeito mais demorado. Então, por que eu estou falando isso? Quando vocês forem ter aula, por exemplo, ou outra aula de palestra, alguma coisa de farmacologia, vocês vão ver que os medicamentos exclusivamente dependem desses tipos de receptores. Os medicamentos, os fármacos, agem nos receptores GABA ou outros tipos de receptores. Tá? Então, é óbvio que se a molécula do fármaco encaixa num receptor, no receptor, vai ter efeito a medicação, tá? Então, falando um pouco dos nossos neurotransmissores aqui, a serotonina, dopamina, noradrenalina, olha, então, aonde que, lembra que eu falei que cada neurotransmissor, ele vai agir mais no local do sistema nervoso central do que outro? Então, a gente vê aqui, ó, a propagação da serotonina, né? Então, a gente vê todo essas linhas pretinhas aqui, ó. Então, tudo isso aqui tem serotonina, né? Então, é a que mais está presente em mais diferentes do sistema nervoso central. A dopamina é única e exclusivamente presente aqui no lobo pré-frontal. A dopamina, inclusive, ela tem características diferentes na depressão, tá? Então, assim, a dopamina, ela está mais ligada a uma depressão grave, à esquizofrenia. Então, a medicação é outra totalmente diferente daquela depressão, então, por falta de serotonina. São outros tipos de sintomas. Aquela depressão que eu falei sobre ter psicótica, né? Alucinação, delírios. E a noradrenalina também está presente em mais regiões do sistema nervoso central, não tanto quanto a serotonina, mas bem mais que a dopamina, tá? Então, assim, hoje, o fármaco mais moderno do mercado é aquele fármaco que ele inibe a recaptação tanto de serotonina quanto de noradrenalina. Aqueles fármacos que inibem só a recaptação, está sendo utilizado mais para ansiedade do que para depressão em si. Então, né, só para a gente recapitular aqui, a serotonina, qual que é a função dela no sistema nervoso central, no nosso organismo? Ela regula o ritmo cardíaco, o sono, o apetite, o humor, memória, temperatura corporal. A dopamina, né? A dopamina é o neurotransmissor que é da compensação, né? Então, regula o humor, a concentração também, a atenção, a memória. A noradrenalina provoca a sensação de prazer, né? Aumenta a motivação. Desculpa, eu falei dopamina, mas era adrenalina, né? Então, assim, todos eles, você vê que eles têm praticamente o mesmo foco, né? Tá ligado ao humor, tá ligado ao prazer. Então, são muito importantes o funcionamento desse impulso nervoso, dessa despolarização da membrana, desse PEPS ser completo, ser significativo para que ocorra a liberação desses neurotransmissores. E aí, entrando nas hipóteses agora da depressão, a monoaminérgica, né, que são das aminas, que a gente acabou de ver, ela foi a primeira a ser descoberta, tá? Então, o que é essa hipótese das monoaminas? Principalmente serotonina, noradrenalina e dopamina, que era que eu falei assim.
que a gente vai ver lá, então, a importância da fenda sináptica, né? Existe uma enzima que, como eu falei, é a monoamino-oxidase. Como que foi descoberto os primeiros fármacos para o tratamento da depressão? Foi por acaso. Foi através, vou até passar tudo aqui, depois eu explico todos esses efeitos que eu coloquei aqui, mas existe esse fármaco aqui, ó, isoniazida. Então, olha o que ele fez aqui. Ele entrou na MAO e inibiu a ação da MAO. E agora eu vou explicar primeiro o que é essa isoniazida. É um antibiótico. Nossa, um antibiótico que bloqueia a MAO foi visto o seguinte, na época que as pessoas que tinham tuberculose, que tinham que ficar em centros específicos, isolados, eles tomavam a isoniazida para o tratamento da tuberculose, começaram a perceber, lembra que a gente viu que existe um tipo de depressão causado por doenças, né? Então, é óbvio que imagina naquela época que eram tratados como, né, uns seres espaciais que não podiam ter contato com ninguém naquela época. Então, os tuberculosos ficavam em centros, eram tratados com isoniazida e começaram a perceber uma melhora do humor desses pacientes. E aí começaram a estudar qual que era o mecanismo de ação da isoniazida e verificaram que ela inibe a MAO, tá? Então, vamos lá agora, voltar aqui para entender exatamente como funciona isso. Então, ó, a gente tem um neurotransmissor dentro da vesícula, né? A gente viu como que ocorre a liberação desse neurotransmissor através do influxo de cálcio, lembra? Então, o cálcio vai ser responsável pela exocitose desse neurotransmissor. Então, aqui, o neurotransmissor veio para a fenda sináptica. Depois que ele está na fenda sináptica, ele vai se ligar ao seu receptor do neurônio pós-sináptico. E aí eu falei que ele tem dois destinos. Ou ele vai ser recaptado, que daí, ó, fisiologicamente falando, ele vai gerar um efeito quando isso acontece, né? E aí ele pode ser recaptado de novo por neurônio pré-sináptico ou degradado pela MAO. Então, o que acontece na depressão? Há uma diminuição desses neurotransmissores aqui nessa fenda sináptica. Então, o que vai acontecer aqui? Vai começar, ó... minha borracha não funciona. Então, vai acontecer ter menos neurotransmissores aqui na fenda sináptica. Então, você imagina, né? Existe uma produção menor dos neurotransmissores, como eu falei, ok, existe. Acontece que o principal problema é a disponibilização desses neurotransmissores aqui nessa fenda sináptica, tá? Não dá tempo o suficiente desse neurotransmissor ficar aqui para gerar o efeito dele. Ele é recaptado rapidamente. Então, a pessoa não sente o prazer, diminui o humor por causa dessa recaptação muito rápida. Então, como que o medicamento, os fármacos antidepressivos agem? Eles inibem, tá? Essa recaptação aqui, ó, deixando com que os neurotransmissores fiquem mais tempo na fenda sináptica. Então, aqui, o inibidor, então, aqui, o inibidor da recaptação de serotonina. Inibidor da recaptação de noradrenalina e serotonina. E existe aqueles medicamentos que inibem a MAO, que hoje, óbvio, que já não são mais a isoniazida. São medicamentos, inclusive, não estão mais no mercado, né? Eles causam muito efeito colateral. Tem efeito colateral até com comida, com queijo, né? A maioria da alimentação. Então, por isso que, né, não existe mais no mercado, assim, só para casos extremos, casos de hospitais psiquiátricos que usam o inibidor da MAO. Mas hoje é utilizado os inibidores da recaptação desses neurotransmissores, tá? Existe também
Essa, como eu disse, é a hipótese mais utilizada, a primeira que foi descoberta. Acontece que existem lacunas nessa hipótese. Vou até voltar aqui. Por quê? Porque existem, inclusive, um artigo que saiu ano passado que fala que não necessariamente a serotonina ela é a responsável pela falta de humor, falta de tudo isso na depressão. Tá? O que seriam essas lacunas? Primeiro que a serotonina, depois que você começa a tomar a medicação, ela fica mais tempo na fenda sináptica, ok? Só que daí ela depois volta a ficar menos tempo de novo, mesmo com a medicação. Qual que é a outra lacuna? Não sei se vocês sabem, quando a gente toma a primeira dose do medicamento antidepressivo, depois de 3 horas, a gente já tem um aumento desses neurotransmissores na fenda sináptica. Aí por que demora de 4 semanas a 4 meses para o medicamento fazer efeito? Porque existe a plasticidade neural, né? O neurônio ele se adapta àquilo, a essa nova formação que está ali. Então, existem essas lacunas. Então, esses medicamentos são utilizados, são bem aceitos. Acontece que nem todo paciente tem efeito com os medicamentos. Alguns, depois de um tempo, volta, mesmo sendo tratado, volta a ter os sintomas da depressão. Então, aí vieram outras hipóteses. Por quê? Essa não estava sustentando todas as hipóteses da depressão. Tá? Uma delas é a hipótese neurotrófica, que é a teoria do BDNF. Então, o que é o BDNF? É um fator neurotrófico, tá? São polipeptídeos que vão atuar no desenvolvimento das células do sistema nervoso central. E ele atua desde a parte lá da embriologia, né? Da aula que vocês assistem que vocês não assistem de embriologia. Então, esse fator neurotrófico, ele é a do diminui as sinapses. E o que acontece? Vai desconexões desde o neurônio. E aí, os déficits cognitivos, até mesmo algumas psicopatologias. Tá? Então, uma outra teoria que está muito em evidência hoje é a teoria do BDNF. Aonde que ele está localizado? Então, aqui, como eu falei aqui, no hipocampo e também no córtex frontal. Qual que é a responsabilidade do BNDF? Olha que interessante. As mesmas que das aminas, né? Dos neurotransmissores das aminas. Aprendizagem, memória, funções executivas. Foi por isso que eu dei foco na cognição, porque é isso que a depressão faz. É isso que precisa ser ajustado. Tá? Então, é uma teoria. Olha que interessante, então, esse gene BDNF, tá? Então, aqui, o que é? É o polimorfismo do nucleotídeo único desse gene, que é esse gene aqui, tá? Ele foi verificado que o polimorfismo desse gene está associado à diminuição do BDNF, que pode levar aos sintomas da depressão. Só que só esse sintoma, só o BDNF diminuído é uma lacuna também, assim como a teoria dopaminérgica, né, das aminominérgicas, existe também uma lacuna aqui nessa teoria. Porque esse gene, o nível de BDNF diminuído sozinho, ele não está associado aos sintomas da depressão, só quando ele está associado com situações de estresse, né? Mas, só para mostrar, então, que é aqui, né, esse tipo de polimorfismo que leva aos sintomas da depressão. Acontece que esse estudo, como eu falei, que é interessante, porque não era depressão que foi feito esse estudo, é para Parkinson, tá? É o mesmo gene, é o mesmo polimorfismo,
que associado ao estresse leva à depressão, também leva ao Parkinson. Agora, existe também, a gente não pode deixar de falar do glutamato. O glutamato é muito importante dentro da fisiopatologia da depressão, tá? Ele está envolvido no que, o glutamato? Na plasticidade sináptica, na capacidade de fortalecer, tanto fortalecer quanto enfraquecer os neurônios. Então, ele vai participar do aprendizado, de novo, a cognição, o aprendizado, a coordenação motora, as emoções, a memória, as informações sensoriais. Só que daí existe uma característica do glutamato. Ele é o neurotransmissor excitatório mais importante do sistema nervoso central. Acontece que o acúmulo extracelular dele é tóxico. Qual tipo de toxicidade que o glutamato causa? Danos neurais. Tá? Ele pode levar a um acidente vascular cerebral, pode levar à epilepsia ou até mesmo a morte de neurônios, né? Perdendo a cognição. Para isso, para ele não ficar no meio extracelular e causar uma toxicidade, existem transportadores de glutamato. Né? Existem 5 tipos de transportadores, que é o GLUT1, 2, 3, 4, 5. E aí, que é aqui nessa figura que então mostra, o glutamato sendo liberado, essas bolinhas azuis aqui, o neurotransmissor. Existem, então, os transportadores do glutamato, que é, no caso, esse amarelinho aqui. E quem que vai se ligar nesse glutamato? Principalmente 2 tipos de receptores, o AMPA e o NMDA. Né? Então, aqui em verdinho, a gente vê o receptor AMPA e o receptor NMDA. Tá? Então, qual que é essa teoria do glutamato? Né? Então, a gente viu sobre esses receptores. O que acontece, então, se ficar muito glutamato, diferente dos neurotransmissores, né? Quanto mais tempo eles ficarem na fenda sináptica, melhor é o melhor humor, melhora o sono, melhora os sintomas da depressão. Já o glutamato extracelular, o excesso dele é tóxico, é neurotóxico, né? Então, ele precisa ser transportado, precisa que os receptores se abram para ele entrar. E o receptor aqui do NMDA, ele vai entrar, então, o cálcio-sódio, a gente viu qual que é, então, a função do cálcio-sódio. O AMPA, ele está mais ligado também, tanto o AMPA aqui como o NMDA, principalmente o NMDA, ao magnésio, então precisa que o magnésio saia para entrar o sódio. Né? Então, para ele fazer toda aquela função que a gente viu de cognição. Então, a teoria do glutamato é que, não necessariamente a serotonina sozinha vai causar todos os sintomas, porque o tratamento dela não está tendo um efeito significativo, então pode ser que seja por causa do glutamato. Né? O glutamato, então, está ficando muito na fenda sináptica, ao contrário das monoaminas, né? Então, ele vai precisar entrar. Acontece que viram que o glutamato sozinho também existem lacunas, né? Também é uma teoria. Pode ser que seja por causa do glutamato ou não. E aí existe... Por quê? Né? Desculpa, aqui só falando. O glutamato, ele age na serotonina, na região... Que região aqui? Dos núcleos da RAF. Tá? Então, aqui estão os núcleos da RAF. E aí, eles são, né? Aqui, falo para todo o sistema nervoso central. O glutamato age também na modulação da dopamina. Então, que vai agir lá na substância negra do sistema nervoso central. Então, é importante que ele faça essa comunicação com esses locais do sistema nervoso central. Agora, existe uma teoria também que vem se estudando muito e que talvez seja a que está mais sendo estudada, que é neuroimunoendócrina. Então, o que é isso? O que é isso, né? Tem
eu não trouxe aqui especificamente para falar, mas existem estudos que falam sobre citocinas, tá? Processo de inflamação que leva à disfunção neuronal, que leva aos sintomas da depressão. Existe a parte, que é agora que eu vou falar, a parte endócrina do eixo hipotalâmico, hipofisário, adrenal, tá? Então, ó, esse daqui, então, é a fisiologia normal, tá? O controle da secreção hormonal do eixo hipotalâmico, hipófise, adrenal, e aqui a gente vê o cortisol. Quando há uma alteração, né, nesse sistema, o que acontece? Aumenta os níveis de cortisol, ficam elevadíssimos. Então, se a pessoa, né, vai fazer um exame de sangue, vai ver isso, que o cortisol está elevado. Esse cortisol elevado, que foi liberado, então, pelas glândulas suprarrenais, ele vai se ligar no cérebro, uma alta afinidade para dois tipos de receptores, os mineralocorticoides e os glicocorticoides. Eles vão ter uma maior afinidade pelos mineralocorticoides e menor pelos glicocorticoides. Nossa, o que isso tem a ver com fisiopatologia da depressão? Olha só, os glicocorticoides então, é distribuído amplamente por todo o cérebro. Os mineralocorticoides é localizado no hipocampo. O que é esse hipocampo, as outras regiões do cérebro, tem a ver com tudo que a gente está vendo aqui hoje? Onde ficam os neurotransmissores, onde ficam a parte da cognição, onde ficam todos esses sintomas, né, que a gente viu sobre a depressão. Então, o aumento do cortisol nesses lugares, o que vai acontecer? Vai promover perda da memória, tá? Ele vai associado ao quê? Ao aumento dos glicocorticoides, do mineralocorticoides. Então, de novo aqui, ó, o corticoide, o nível de corticoide vai se ligar a dois tipos de receptores, mineralocorticoides e glicocorticoides. Se ele se ligou aos receptores, o que vai acontecer? Vai aumentar eles também no cérebro. Aumentando eles no cérebro, vai fazer com que ocorra a perda de memória. Perda de memória não é a cognição está ligado a todos aqueles sintomas, efeitos, né? Manifestações que a gente viu sobre a depressão. Então, essa é a outra teoria da fisiopatologia da depressão. O que acontece, então, quando há esse aumento do cortisol, o aumento desses glicocorticoide e mineralocorticoide? As citocinas são tratadas por lá. Então, lembra que eu falei? A parte imunológica, né? Tem pessoas estudando sobre, pesquisas sendo feitas sobre essas citocinas, nessas partes do hipotálamo, do hipocampo, né? Do córtex frontal, desculpa, e o que acontece? O que essas citocinas fazem lá no cérebro? Ela destrói as estruturas neuronais. Destruindo essas estruturas, ocorre a depressão. Então, hoje, para quem está interessado de estudar sobre as teorias da fisiopatologia da depressão, há um monte de pesquisas sendo feitas para vários tipos de teorias, e isso contribui para o desenvolvimento de novos fármacos, porque os fármacos que a gente tem no mercado hoje é só sobre a primeira teoria que a gente viu, a teoria da serotonina, noradrenalina e dopamina. Então, tudo isso que a gente viu aqui depois, essas teorias, existe hoje um fármaco que vem sendo utilizado para depressão com esse foco, né? Então, a gente sabe que não é todo mundo que se adapta ao tratamento, que tem um efeito positivo com esse tratamento, tá? Então, aqui, antes da gente... era isso, assim, desculpa se eu falei um pouco rápido, né? Às vezes a gente fica nervoso e fala um pouco rápido. Eu vou abrir para perguntas, se vocês tiverem, óbvio. Mas né, para quem foi meu aluno, é meu aluno de tutoria ou em sala de aula, sabe que eu sempre falo, óbvio, a parte que interessa aqui, e sempre elevo para um lado também que a gente pode tirar um proveito mais humano das coisas, né? E da vida como um todo.
Então, eu trouxe um vídeo para finalizar a aula sobre a depressão, que é muito importante, sabe, gente, que a gente enxerguem as pessoas, né? Não só olhem, vejam as pessoas, enxerguem as pessoas, saibam, tenham empatia, saber como ajudar, né? E hoje todo mundo está sujeito a isso. A gente viu que existem N variáveis para a depressão, para acontecer a depressão. Então, vou passar um videozinho aqui e a gente pode abrir para pergunta, tá? Whenever the black dog made an appearance, I felt empty. Life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory, my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad, or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I chased him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter. The black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learned not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks. So it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants. So go for a walk or a run and leave them behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. Most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learned that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline, and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. Pessoal, obrigada, né? Igual eu falei, desculpa se foi
muito longo, se foi muito rápido, né? Agora que eu estou vendo a hora, né? Então, assim, queria finalizar para dizer para vocês exatamente essa última frase, né? Não tenham vergonha, se vocês conhecem alguém, se vocês passem por isso, procurem ajuda, né? É o melhor caminho. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, tá? Podem ficar à vontade. Obrigada. Como a professora falou, se alguém tiver algum comentário sobre a aula, alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Eu só queria dizer que essa revisão sobre potenciais de ação e sobre elementos transportadores era uma coisa que a gente realmente estava precisando. Obrigada, Carol. É isso, Carlota. Bom, ademais eu gostaria de agradecer em nome da Fisioliga Professora por dedicar esse tempo e essa aula para gente. E encerrando aqui a aula aberta. Quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Então é isso. Obrigado, professora. Obrigada pela oportunidade, gente. Boa noite. Parabéns. Boa noite. Valeu, professora. Obrigado.